não crê nisso, a gente fecha essa porta, joga a Bíblia fora e vamos fazer outra coisa. Eu creio num Deus que se relaciona com o seu povo. Eu creio num Deus que pode abrir porta quando menos você esperar. É assim, esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que se manifesta para nós. Antes da gente ministrar essa palavra, eu queria chamar aqui aquele pessoal que vai lá para... Tem um grupo aí que vai para o Rio de Janeiro participar de uma oficina de teatro lá na Betânia 7. Também que eu quero orar por vocês, porque eu sei que vocês não vão para o Rio para passear, né? Vão para se ministrar, ser ministrada, né? E a gente vai orar para que Deus leve esse tempo, né? Esse tempo palavra para você poder se consagrar ao Senhor. Amém? Esse grupo aqui, gente, é assim, a gente está começando a estabelecer alguns ministérios, né? E a gente tem a Márcia, que é a nossa amiga lá de Gravataí, que entende desse negócio de teatro, né? Eu vou chegar depois, porque eu tenho já uma certa, entendeu? Uma certa dramaticidade em mim, então eu sou dramático mesmo, eu choro à toa, principalmente na presença de Deus, amém? Então eles estão indo para o Rio para fazer uma oficina de teatro, para serem ministradas lá pelo grupo Mover de Pantomima, lá no Rio de Janeiro, que é um dos grupos de referência de teatro no Brasil. É da sua igreja, se você não sabe disso. Eles estão indo lá sendo ministrados para que a gente possa capacitar. Eu sempre costumo dizer o seguinte: se a gente está esperando que chegue pessoas que possam ministrar ao Senhor através da arte, a gente tem que preparar alguém para estar ministrando sobre essas pessoas. Elas estão indo lá para serem ministradas. Você também dá uma passeada no Rio, porque ninguém é de ferro, né? Então, eu queria orar para esse povo. Até minha esposa vai ficar solteiro 5 dias, cuidando de criança. Solteiro não. Não, solteiro não. Eu posso ser solteiro, eu não posso ser soltinho, né? Nem os dois. Então tá bom. Eu vou ficar cuidando de 5 crianças, ou seja, se alguém tem telefone de disque pizza, disque x tudo, disque qualquer coisa, me dá aí, por favor. E nesses 5 dias eu quero dizer aos irmãos que eu tenho várias revelações para entregar, sempre no horário de meio-dia, 5 da tarde e 8 da noite. Então eu estarei visitando os irmãos. Se alguém quiser uma visita pastoral, meu telefone está aí. Eu e meus 5, né? Lógico, eu e meus 5, porque assim, a gente fez um ministério, né? Ministério entrega na hora do almoço. Vamos orar por esse povo, amém? Em nome de Jesus. Estenda a tua mão para cá, ministra uma palavra de bênção sobre esse ministério que está indo para ser abençoado e nos abençoar na vida, amém? Pai, nós queremos te agradecer pela vida de cada uma das tuas servas que se dispuseram, Senhor, que se esforçaram para estar sendo ministrados, para se equipar, para servir a tua igreja, servir ao Senhor através da arte. Pai, no nome de Jesus, nós queremos abençoar a ida e a volta das tuas servas. Que elas sejam lá capacitadas a estar abençoando o teu povo, para estar recebendo do Senhor aquilo que tu tem para elas, para que nós possamos aqui, Pai, ministrar com arte ao Senhor, ministrar com teatro, com pantomima. Deus, tu sabe da necessidade, da carência do teu povo de receber a tua palavra. Por isso, Deus, no nome de Jesus, nós queremos enviá-las como missionárias do Senhor, para que na volta elas possam ter testemunho daquilo que Deus fez na vida dela, que elas possam ser instrumentos de bênção na mão do Senhor, para ministrar a outros a tua palavra, para que eles conheçam a verdade revelada em Cristo Jesus através dessas vidas. Pai, guarda as tuas filhas na ida, guarda as tuas filhas na volta. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Tá? Que o Senhor abençoe vocês nessa viagem, nessa jornada. Tá? Nada de praia, nada desse negócio lá do Rio, que isso tudo é do inimigo. Queria ministrar uma palavra ao teu coração nessa noite. Uma palavra que foi ministrada ao meu coração, como eu sempre digo, né? Todo ministro é ministrado primeiro pela palavra que prega. E eu queria estar sendo abençoado junto com você. Como eu digo, né? A gente cresce junto. Ninguém come mais fermento do que ninguém. A gente cresce junto porque a nossa intenção é essa. Fazer com que você cresça, para que você cresça na graça e no conhecimento, né?
E ontem eu estive lá em Alvorada pregando numa igreja Assembleia de Deus, para receber também um pouquinho um pouquinho de um azeite pentecostal na veia, porque é bom, né, irmão? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu falar aqui, as crianças podem subir, tá? Já tem 2 meninas lá, tá? Eu gosto que a partir de um tempo para cá a gente está deixando as crianças na adoração também, para adorar também, mas você pode levar o seu filho lá para cima, a Dandara está ali já com um no colo, se você quiser que o seu filho suba, pode ficar à vontade, tá bom? Se você quiser, tá? Se você quiser, lógico. E ontem eu estive pregando lá em Alvorada, né? Primeira vez que eu saí de Porto Alegre para ministrar, né? Fui em Alvorada. Disseram que não é mais Porto Alegre, é Grande Porto Alegre. Como sempre, me perdi, né? Normal. Normal, me informaram um ônibus, eu fui, poxa, peguei o ônibus errado, mas foi uma bênção, né? Cheguei lá, igual cachorro quando cai da mudança, perdidinho, falei, é aqui que é a igreja, cara, é? Eu falei, glória a Deus, eu estou entrando, cara. Diácono já me botou lá para dentro, chegou na hora, eu falei, eu sei, Jesus sempre chegava na hora e os seus enviados também chegam na hora, foi uma glória, foi bênção. Tomar um pouquinho de Espírito Santina Pentecostal na veia, porque, como eu já falei para vocês, eu sou batista, mas a minha veia horta é pentecostal, né? Gosto de dar um glória alto também, que é para poder receber glória, né? Eu gosto dos irmãos da glória alto. Eu queria falar sobre a simplicidade de Jesus, né? Nesse tempo de um evangelho tão complicado. O evangelho que a gente ouve cada coisa. Eu ouvi uma ontem. Eu falei, meu Deus, mais outra. Toda hora você ouve, né? Os irmãos nossos foram pregar exatamente isso aqui. A simplicidade do evangelho na marcha para Jesus. Foram espancados pelos nossos outros irmãos que estavam marchando. E aí eu cheguei e falei, caramba, Jesus é tremendo, né? Porque a gente não ganha Brasil, a gente não ganha nada para Cristo mais. Porque reino dividido não subsistirá. A gente briga entre si, quem vai querer vir para um exército que mata os seus soldados? A gente vive se ferindo, atirando um no outro, defendendo a sua denominação. Nós os batistas, nós os fulanos, nós os cicranos, defendemos com honra a nossa denominação. Quando na verdade nós deveríamos defender a causa do Evangelho. Jesus ele se encontra com alguns desses aí, em Mateus 15, eu queria que você abrisse aí. Porque se existiu alguém na face da terra tão simples, o nome dessa pessoa era Jesus. Ninguém era mais simples do que esse cara, vou falar assim, do que esse cidadão, do que esse homem, do que esse gente. Jesus era gente como gente tem que ser. E a simplicidade de Jesus, ela revela algumas coisas em nós. A simplicidade de Jesus revela algumas coisas no meio da multidão. Porque, como eu já falei aqui, a multidão não revela quem nós somos. Porque na multidão nós somos mecânicos. Na verdade, o que revela quem nós somos é o travesseiro. Como assim, pastor? Quando você coloca a cabeça no seu travesseiro e reflete sobre o seu dia, é que você vai ver se a sua vida cristã foi uma vida vivida nesse dia ou foi apenas um holograma para enganar a galera. Jesus, ele, na sua simplicidade, ele revelava algumas coisas para os homens e as pessoas falavam assim, rapaz, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ou seja, nós só reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus quando ele revela algumas coisas que estão escondidas em nós e a luz da sua palavra entra na nossa alma e a gente abre os quartos escuros para que ele possa trabalhar. Na simplicidade de Jesus, ele foi confrontado pelos fariseus. Eu queria ler com você no capítulo 15, o versículo 1 ao 21 de Mateus. Eu vou ler rapidinho. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgrides os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem.
Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Olha, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém? Jesus é confrontado pelos fariseus acerca de coisas mínimas. De lavar as mãos. Os teus discípulos não lavam a mão antes de comer. Porque os teus discípulos, né, os fariseus, irmãos, eles, quando forem te confrontar, eles vão te confrontar na palavra. Mas só que eles vão usar a interpretação deles e não a de Deus. É o que Jesus está falando aqui. Eles chegaram diante dos discípulos e falaram assim: por que os discípulos de João jejuam e vocês não? Por que vocês não lavam a mão antes de comer? E tem muita gente que leva essa palavra a sério, né? Entre nós, né? Que lavar a mão? O quê? Jesus não lavava, também não vou lavar não. Aleluia. Glória a Deus. E aí, Jesus, como sempre simples, dá uma olhada para eles e fala assim: pô, esses caras não entenderam. Esses caras não conseguem entender. E não é complicar, é descomplicar, é ser simples. Não adianta, é a simplicidade que vai dizer quem você é no reino. Não adianta inventar. E Jesus falou assim: olha, meu filho, deixa eu mostrar uma coisa. Eu vou ser simples e objetivo naquilo que eu tenho para falar para você. Jesus, ele revela neles a sua religiosidade e a falta de misericórdia deles. Porque eles pegavam a palavra e feriam as pessoas. Eles pegavam a palavra e faziam prosélitos. Eles pregavam a palavra, depois você dá uma olhada lá em Mateus 23, Jesus falou assim: olha, o que os escribas e os fariseus falarem, vocês ouvem, mas o que eles fazem, vocês não fazem. Porque eles atam fardos pesados, difíceis de carregar. Eles não carregam e colocam o jugo sobre a vida dos outros. Jesus era tão simples a ponto de falar assim: meu filho, deixa eu ensinar uma coisa para você. Vocês precisam entender que a minha palavra é uma palavra de amor e graça. É graça. E graça é um favor imerecido. Você não merecia, eu não merecia. Mas nós recebemos, e se recebemos, temos que ser gratos. E se somos gratos, agradamos o coração do Senhor. E se agradamos o coração do Senhor, Ele nos faz caminhar em direção àquilo que Ele quer para a nossa vida. É ser simples, é descomplicar. Tem muita gente complicando o Evangelho. Tem muita gente pendurando algumas coisas na cruz. A cruz